Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Abra aí. Vem neste lugar, enche este lugar. Efésios 5, acharam? É lá no Novo Testamento, depois de Gálatas. Aí vem Efésios. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, capítulo 5, o versículo é o 15. Localize aí, versículo 15. 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais. Põe os demais no mudo, só deixa o meu, que é o terceiro. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Pronto. Deixa eu explicar para você o contexto em que Paulo ele escreveu essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Essa igreja, pessoal, ela começou a dar problemas. Mas problemas por quê? Paulo, ele não era pastor. O pastor, ele atende uma igreja local por muito tempo. Paulo, ele era missionário, ele era apóstolo. Ele chegava numa cidade, evangelizava, fundava ali uma igreja, batia asas e ia embora. Essa era a função dele. Então, segundo os historiadores, Paulo colocou um jovem chamado Timóteo para assumir aquela igreja. Cuida desse rebanho aí. Alguns dizem que Timóteo ele tinha os seus 18 anos de idade, ainda solteiro, jovem. Então você vai comparar a maturidade de Paulo com a maturidade de Timóteo. A experiência de Paulo com a experiência de Timóteo. Então, naturalmente, a igreja ia se queixar. Paulo está indo embora, está ficando esse jovem aqui que pouco tem, entre aspas, para nos oferecer. Aí você deve imaginar o que aconteceu com a igreja. Irmãos, começou aquele tititi, aquelas facções, aquela fofocaiada, aquele mexe-mexe dentro da igreja, muita gente não concordava e tal, enfim. Muitas pessoas começaram a sair da igreja. Outros começaram a criar problemas dentro da igreja. E aí Timóteo pega e envia uma carta para Paulo explicando o que estava acontecendo. E aí Paulo vai, se você observar os versículos anteriores, capítulos anteriores, Paulo fala muito sobre comportamento dos cristãos. Ele começa esse capítulo aqui dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele começa a orientar a igreja de Éfeso sobre comportamento, como que os cristãos verdadeiramente têm que se comportar. Primeiro, imitando a Deus como filhos amados. Aí ele começa a discorrer vários assuntos. E onde a gente chegou aqui, ele fala sobre isso. E vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios. O que é um nécio? Um nécio é um ignorante. Ignorante não no sentido de falar grosseiramente, mas ignorante no sentido de não ter conhecimento. Paulo está dizendo assim, vocês têm conhecimento, então não andem como quem não tem conhecimento.
Não andem como ignorantes, como nécios. Vejam prudentemente como é que vocês estão andando. Aí ele diz no 17, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas. Esse vinho que ele estava falando, que não era o vinho, a bebida em si, mas era o comportamento deturpado pelas sugestões do diabo. Em outras palavras, ele está dizendo, não beba o vinho do diabo, que descoordena o comportamento de vocês, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor. Então, quando ele diz para eles se encherem do Espírito, ele começa a destacar algumas coisas ali depois disso, que acontecem quando a gente está cheio do Espírito. Então, a carência do Espírito Santo hoje, irmãos, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, tem descoordenado o comportamento de muitos cristãos. Então, a importância do Espírito Santo, uma das três que eu quero destacar hoje é essa aqui, ó. O Espírito Santo coloca ordem nos comportamentos desordenados dos cristãos. Ele gera comportamentos e relacionamentos saudáveis na igreja. Mais uma vez, por que Paulo ele diz para a igreja de Éfeso ser cheia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo coloca ordem nos comportamentos desordenados dos cristãos. Ele gera comportamentos e relacionamentos saudáveis na igreja. Irmãos, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem um comportamento desordenado. Ela tem um comportamento e relacionamentos saudáveis. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela amadurece mais rápido do que você imagina. Quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ao invés de ela ser uma causadora de problemas, ela é uma solucionadora de problemas. Ela não apresenta os problemas, ela apresenta as soluções. Às vezes o cristão, a igreja do Senhor, na terra de um modo geral, ela está com um comportamento desordenado, desequilibrado, descoordenado. E quando uma pessoa, uma igreja é cheia do Espírito Santo, acontece aquilo que Paulo disse assim, ela descobre a vontade do Senhor para a sua vida. E ela começa a alinhar o comportamento dela como um verdadeiro cristão tem que andar. Então a importância do Espírito Santo para as nossas vidas é isso. Às vezes, sem perceber, nós estamos com um comportamento desordenado. E a gente pensa que está tudo bem, que eu estou arrebentando, que eu estou ótimo, que eu estou uma maravilha. E não. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, aí a gente percebe, meu Deus do céu, como eu estava errado, como eu estou errado, e eu não estava percebendo isso. E eu não estava vendo isso. Veja lá o cidadão, lá o Simão, ele pedindo para Pedro vender o dom do Espírito Santo para ele. Quando ele viu Pedro pondo as mãos sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, ele disse assim, quanto é que eu tenho que te dar para você passar isso aí para mim? Como se os dons de Deus fossem comprados com propina. Falta de respeito, um comportamento desordenado, descoordenado dentro da igreja. Mas um comportamento descoordenado. Por que não falar de Ananias e Safira, que eram membros da igreja do apóstolo Pedro, irmãos? Mas quando ele veio deixar sua contribuição no altar, Pedro disse assim, ó, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Em outras palavras, você podia ter deixado o Espírito Santo encher o teu coração. E olha, irmãos, e olha que naquela época, escute bem isso, e olha que naquela época, irmãos, na igreja, era o primeiro avivamento, irmãos. O Espírito Santo era quase que palpável dentro da igreja. E estava lá um Ananias e uma Safira, vendo coisas que de repente eu e você nunca vamos ver. E os caras deixaram Satanás encher o coração deles.
podendo eles deixar o Espírito Santo encher o coração deles. Comportamento descoordenado. Ananias morre dentro da igreja, Safira, 3 horas depois, vem procurar o esposo, porque o esposo estava demorando para chegar em casa, e ela imaginou, o culto já deve ter acabado, e Ananias não chegou até agora. O que foi que aconteceu? Quando ela chega na porta da igreja, e nem entrar, a criatura entra. Quando ela chega na porta da igreja, ela morre na porta da igreja. Mas por quê, irmãos? Falta do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, comunhão diária, relacionamento íntimo e profundo com Ele, irmãos, Ele gera comportamentos e relacionamentos saudáveis na nossa vida. Ele coordena os nossos comportamentos desordenados. Essa igreja aqui, ela estava virando uma bagunça. Estava criando problemas para o pastor local, Timóteo, estava criando problemas para a congregação, para os irmãos, para os relacionamentos. E Paulo diz uma coisa: enchei-vos do Espírito Santo. Parem de beber do vinho do diabo. Parem de se encher dos sentimentos de Satanás. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a solução que eu estou dando para vocês. Paulo está dizendo, se vocês forem cheios do Espírito, esses problemas aí na igreja vão acabar. Então se comprometam com isso. E imagina o pastor da igreja pegando essa carta de Paulo e lendo para aqueles irmãos e apresentando para eles a solução. Então a primeira coisa que eu quero te destacar é isso: o Espírito Santo coloca ordem nos comportamentos desordenados dos cristãos. Repete comigo: o Espírito Santo coloca ordem nos comportamentos desordenados dos cristãos. Irmão, se não tiver o Espírito Santo, você pode chegar para a pessoa, sentar, aconselhar, falar, mas não adianta de nada. Você pode se mostrar na palavra, ler o versículo bíblico, não adianta de nada. Mas por quê? Porque a mente está obstinada, o coração está endurecido. Não adianta. Nós precisamos do Espírito Santo. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, aliás, antes de partir para a segunda, vamos ler Atos 9, Atos capítulo 9, ainda nesse primeiro ponto aqui, que o Espírito Santo coloca ordem nos comportamentos desordenados. Atos capítulo 9. Você está em Efésios, volta alguns livros, aí chega em Atos. Atos 9, localize o versículo 31. Localize aí. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Por que eu estou falando tanto sobre o Espírito Santo? Porque, irmãos, faz 2 meses que Deus vem trabalhando nisso com a gente. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça. Eu falava que na sexta-feira, que fazem quase 3 meses, que assim, sabe aquele texto bíblico que te abraça, que te agarra, e parece que Deus quer te entregar algo ali naquele texto? Faz uns 3 meses ou mais que o Salmo 23 me agarrou ali, que tudo eu cito, tudo eu apresento Ele, das minhas orações, das minhas falas com Deus, tudo é o Salmo 23, porque aquele trecho dos Salmos que diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesa. Na mesa tem a substância, o alimento que nós, como cristãos, precisamos. Preparas uma mesa perante mim. Aí ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Quando você come o que Deus te dá, Deus está ungindo sua cabeça com óleo, até o cálice transbordar. Então assim, por que eu estou falando tanto sobre o Espírito Santo? Porque Deus tem falado com a gente sobre isso esses tempos. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E por aí vai. Vamos lá, Atos 9:31. Olha só o que aconteceu com as igrejas na época. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham o que, pessoal? Para por aí. O que essas igrejas tinham? 3 regiões: Judéia, Galiléia e Samaria. As igrejas
nessas regiões, irmãos, elas tinham paz. Elas não tinham guerra. Elas não estavam em conflitos. Elas não estavam vivendo um tempo de confusão, de problemas, de crises. Essas igrejas tinham paz. É tão bom quando a igreja tem paz. Eu não estou falando da paz que depende dos de lá de fora, mas eu estou falando da paz que depende dos de dentro. Porque a depender dos lá de fora é difícil. Porque os lá de fora vão perseguir a igreja, vão falar mal da igreja, vão caluniar a igreja, vão se levantar contra a igreja. Os lá de fora vai ser assim. Estou falando de dentro. Essas igrejas tinham paz. E diz mais, ó, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, lê o restante, e na consolação do Espírito Santo. Quem era que estava ali consolando aquelas igrejas, guiando aquelas igrejas, enchendo aquelas igrejas? O Espírito Santo. Quando fala de, escute, quando fala de igrejas com paz, quando fala de igrejas que eram edificadas, quando fala de igrejas que eram multiplicadas, ele cita o Espírito Santo. Lucas tem esse cuidado de falar sobre o Espírito Santo. Ele estava ali. Aquele povo andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha o tipo de comportamento, de ambiente, de atmosfera que o Espírito Santo criava dentro daquelas igrejas. Você entende isso? Você está vendo? Por que é tão importante, irmãos, o povo de Deus ser cheio do Espírito Santo? Segundo motivo, vamos lá para Ezequiel agora, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá. Segundo motivo, por que nós precisamos, o povo de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Ezequiel 37, um texto bem conhecido, né? Muito citado, muito pregado. Você lembra da visão do vale de ossos secos que Ezequiel teve? Lembra, pessoal? Pois bem, já preguei tantas e tantas vezes isso aqui em tantos lugares, né? Já falei, já ministrei, já orei sobre isso, enfim, bem conhecido. Mas eu quero destacar para você 2 versículos desse capítulo 37, 9 e 10. Versículos 9 e 10, diz assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. A visão que Ezequiel estava tendo era de um vale de ossos secos. Lembra isso? Irmãos, escute bem, não eram corpos mortos, pessoas que estavam esticadas no chão. Eram ossos secos. E segundo a visão que Ezequiel teve, ele disse que esses ossos estavam sequíssimos. Sabe aquele osso que está tão seco, que se você bater com alguma coisa assim, ele quebra, racha, trinca, ou dependendo do estado de sequidão, até esfarela. Se você bater mais, pronto, era a situação. Deus mandou Ezequiel profetizar, cada osso se juntou ao seu osso, depois vieram nervos, depois veio carne, depois veio pele, mas os corpos continuavam deitados ali. Aí Deus falou assim agora, presta atenção, profetiza ao Espírito, agora não fala mais com os ossos, não fala mais com o corpo, tira agora o teu foco da terra, e agora você vai focar no céu. Faz isso. Tira o foco da terra, agora que você já profetizou a terra, agora foca agora no céu. Agora você não vai profetizar mais aos ossos, agora profetiza ao Espírito. E diz, Espírito, vem dos 4 ventos e entra nesses mortos.
para que eles vivam. E a Bíblia diz que o Espírito entrou naqueles corpos. E Ezequiel destaca na visão: e levantou-se um exército grande em extremo. Para que serve um exército? Para servir de bibelô, igual o nosso? Para servir de enfeite, igual o nosso exército? Acho que o exército serve para isso? Não. Um exército serve para servir um reino, uma nação. Para isso serve um exército. Você pode repetir isso comigo? Diga: um exército existe para servir um reino, uma nação. Agora preste atenção. A partir de que momento formou-se um exército? Quando cada osso se juntou? Não. Quando vieram nervos, carnes e peles? Não. O exército se formou quando o Espírito entrou neles. Deus falava, quando mostrou essa visão para Ezequiel, do estado espiritual que estava a nação de Israel. Deus estava dizendo assim: eles estão desse jeito aí, igual tudo morto. Em outras palavras, eles não servem para nada. Para nada. Esse meu povo que está aí, que tem história, que tem bagagem, que tem promessa. Escute isso, pelo amor de Deus, para você ficar incomodado. Esse meu povo que está aí, que tem história, que tem bagagem, que tem promessa, eles não servem para nada. Eles estão num estado de mortos. Não são nem mornos, com a igreja lá. Mortos. Então eu quero que você profetize. E por fim, profetize ao Espírito. Porque assim vai acontecer com eles. Eu vou enviar o meu Espírito a esta nação. E aí Deus foi dizendo, discorrendo o que era que iria acontecer. Então quando ele profetizou na visão, Deus apontava para o que iria acontecer à nação de Israel. E Ezequiel viu, se levantou um exército grande em extremo. Profeticamente, Deus estava dizendo: em breve esse povo vai ser um exército poderoso, um povo útil nas minhas mãos. Então, a segunda coisa que eu quero destacar para você, a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem levanta um exército de trabalhadores no reino de Deus. Você pode repetir isso? Diga assim: o Espírito Santo é quem levanta um exército de trabalhadores no reino de Deus. Isso mais forte um pouco: o Espírito Santo é quem levanta um exército de trabalhadores no reino de Deus. A partir do próximo mês, você vai ver aqui no altar ministérios ativados e outros reativados. Uns ativados, outros reativados, que a gente vai apresentar para a igreja, para você se alinhar, para você se enquadrar em alguns deles. Quando um povo, uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela se dispõe, ela se alista para o exército de Deus. Irmãos, eram quase 120 pessoas, diz a Bíblia, quando o Espírito Santo desceu, cumprindo o que diz Joel 2:28, lá no Pentecostes. Eram quase 120 pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todas passaram a ser testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Começaram por aquelas 120 pessoas. Melhor, quase 120 pessoas. Quando o Espírito Santo ele está transpirando no coração de uma pessoa, de um povo, ele levanta um exército de trabalhadores para o reino de Deus. Jesus Cristo disse: a seara é grande, ou seja, há muita coisa a ser feita. Os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E o que é que Deus quer fazer nesses que Ele quer levantar? Deus quer encher do Espírito Santo, porque é Ele que tira a pessoa do estado de morte espiritual e desperta nela um espírito de avivamento em que ela diz: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para buscar o teu reino em primeiro lugar. Eu estou aqui para dar contribuição com os meus dons, com os meus talentos. Deus, eu estou aqui para ser parte do teu exército. Me usa em nome de Jesus. E a pessoa simplesmente se dispõe, irmãos. O Espírito Santo, ele faz isso. É Ele quem levanta um exército para servir no reino de Deus. Um exército de trabalhadores.
Só depois que Ezequiel, na visão, profetizou ao Espírito, o Espírito entrou, é que se levantou um exército. Estava muito confortável, cada osso no seu osso. Às vezes, escute, nós estamos vivendo isso na nossa vida. Pastor, na minha vida está tudo encaixadinho, cada osso no seu osso, tudo dando certo, cada osso no seu osso, glória a Deus. Depois de cada osso no seu osso, vieram os nervos, sensibilidade. De repente você tem até uma certa sensibilidade a Deus, a palavra, a voz do Espírito, as coisas de Deus. Você ouve uma música, você chora. Você ouve uma pregação, você se comove. Está cada osso no seu osso, também tem nervo. Depois Ezequiel viu a carne, a estrutura, não é? A carne, a estrutura. Você tem estrutura, você tem bagagem, você tem conhecimentos, você tem história. A estrutura. Depois veio a pele, a cobertura. Imagina você ser um esqueleto, cada osso do seu osso, nervo, carne, mas não ter pele. Acho que seria uma coisa muito estranha, feia e horrorosa, né, pessoal? Mas a pele vem para dar aquela cobertura. De repente você tem cobertura. Você está debaixo da sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Você está nessas condições, mas de repente está faltando o último, o Espírito entrar. Pastor, eu tenho tudo isso, mas me falta aquela coisa, aquele desejo, aquela vontade. Está faltando o Espírito. É Ele quem levanta um exército de trabalhadores para o reino de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até os lugares distantes. Mas primeiro vocês vão ser cheios do meu Espírito. Oh, glória a Deus. Irmãos, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. É a segunda coisa que ele faz, ele levanta um exército de trabalhadores. E nesses tempos, por que não dizer nesses últimos tempos, Deus está levantando e quer levantar um exército de trabalhadores no reino dele. Para fazer a obra, para ir às ruas, hospitais, presídios, casas de recuperação, asilos, onde tem lá os idosos abandonados, nas creches, onde tem as crianças que estão iniciando a sua vida e sendo assistidas, às vezes mal assistidas. E a resposta que a sociedade precisa só tem em uma instituição: a igreja. A igreja sempre foi e sempre será a resposta que uma sociedade precisa. A igreja tem a resposta que a sociedade precisa, que as crianças precisam para crescerem saudáveis, que os adolescentes precisam para ter um olhar para o seu futuro e ter um futuro decente e promissor, que os casais e os casamentos precisam para terem famílias, formarem famílias estruturadas, que os pecadores perdidos precisam para poderem se encontrar com Deus. A igreja tem todas as respostas. As respostas que os de mais idade, os da melhor idade precisam para ter uma velhice com sabedoria, dando a sua contribuição, com a sua experiência de vida. A igreja tem todas as respostas. Mas onde está o exército de trabalhadores? Onde estão eles? O Espírito Santo, ele levanta um exército de trabalhadores. Repete: o Espírito Santo. Fala com vontade. O Espírito Santo é quem levanta um exército de trabalhadores para o reino de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Levantou-se um exército grande em extremo. Será que Deus vai te encontrar? Será que o Espírito Santo vai te encontrar? Por último, Lucas, capítulo 2. Por último, Lucas, capítulo 2. Lucas 2, localize o versículo 25.
Olha a importância do Espírito Santo. Irmãos, o nosso jejum, que você não esqueça disso, o nosso jejum é com este tema: pelo derramar do óleo de Deus na nossa vida. Lembra disso? Pelo derramar do óleo de Deus na nossa vida. Quarta-feira, meia-noite, nós entramos em jejum. Já já eu te dou mais detalhes. Lucas capítulo 2, quem achou, diga amém. Versículo 25 até o 30. A gente vai lendo, se precisar pausar, a gente pausa. Diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus e esperando a consolação de Israel. Lê o restante desse versículo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Pausa. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você sabia, preste atenção nisso, que o Simeão, ele era um sacerdote do templo. Então, por vocação, por chamado, ele prestava serviços no templo a Deus, claro, e ao povo, recebendo ofertas de sacrifício, apresentando tais ofertas a Deus, e etc. E naquela época, veja bem isso, existiam vários sacerdotes, e eles tinham uma escala para atender no templo. Ele não passava o dia dentro do templo, tinham escalas. Eu vou ficar de tal horário até tal horário. Ótimo. Aí você vai ficar de tal horário até tal horário. Beleza, combinado. Então, preste atenção direitinho para a gente atender as nossas escalas e nenhum atrapalhar o outro. Então, naquela época, funcionava desse jeito. Havia escalas. E aqui o Lucas destaca Simeão. Era um homem temente a Deus, andava diante do Senhor, e o Espírito Santo, o óleo, estava sobre a cabeça dele. Versículo 26. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Para por aqui. Em um dia desses, não no nosso tempo, mas no tempo de Simeão, escute. Um dia desses, ele tem oração, buscando a Deus. Como todo bom judeu, ele desejava, irmãos, a consolação de Israel. E qual era a consolação de Israel? Era o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, o Messias, o Salvador do mundo, o Salvador de Israel. Ele esperava, eu acredito que ele orava muito sobre isso. Sabe que hoje a gente ora, né, para Jesus voltar, buscar a igreja? Sabe as nossas orações que a gente faz? Volta logo, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe essas orações que a gente faz hoje para ele voltar para buscar e levar a igreja? Pronto, naquela época eles oravam para o Messias vir. Era das orações de Simeão. E aí num dia desses, é revelado para ele, não sabemos se foi por visão, alguém que Deus usou. Você não vai morrer. Escute, você não vai morrer sem antes você ver o Messias prometido. Se for fazer uma comparação com hoje, é como se você que está aqui recebesse a seguinte revelação: você não vai morrer sem antes ver o arrebatamento. Não é tremendo isso? Fala sério. Que a gente fala assim, essa é a geração do arrebatamento. A gente sempre fala isso, muito crente, né? Como é que você sabe? Por acaso Deus te mostrou? Não, porque os sinais, você não sabe. Nem eu sei, nem Jesus sabe. Nem Jesus sabe, irmãos. Ele diz que só o Pai sabe desse dia, nem ele sabe. Como é que você sabe? É que o fulano lá espiritual, o cara que tem lá 10 milhões de seguidores na rede social, sabe que essa é a geração do arrebatamento? Ninguém sabe. Mas vamos lá, faz de conta que Deus falou para você assim, você não vai morrer sem ver o arrebatamento. Fala sério, não é tremendo isso? Alô, terra? Você já vai ficar na expectativa, meu amigo, não vou morrer, eu vou ver a igreja, sendo tomada nos ares. Porque no arrebatamento, Cristo não vai colocar os pés na terra, vai ser nos ares. Imagina tu receber uma revelação dessa? Pronto, foi a revelação que Simeão recebeu.
Você não vai morrer sem antes ver o Cristo. Pelo amor de Deus. O cara podia estar com 70 anos, 80. Ele sabia, eu vou ver o Messias prometido. Eu vou ver aquele que está lá em Isaías 9,6. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou ver aquele que todos os profetas profetizaram sobre ele. Eu vou ver aquele que está lá em Gênesis, que Deus falou para o capeta, eu vou levantar um que vai pisar na tua cabeça. Eu vou ver ele, eu vou vê-lo. Eu não vou morrer sem antes vê-lo. Beleza. Ele recebeu a profecia, o tempo passou. Foi revelado para ele que ele não morreria sem ver o Espírito, ou o Messias, ao que diz o versículo 27. E pelo Espírito, diga glória a Deus, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei. Para por aqui. Irmãos, escute, olhe para cá, que a gente vai caminhar para o final, que é a terceira e última importância do Espírito Santo. Simeão não estava na escala dele. Você entende isso? Não estava no horário da escala dele de atender no templo. Não estava. Ele estava fora da escala. Era outro sacerdote que estava lá. Mas a Bíblia diz aqui, ó, e pelo Espírito, lembra, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha óleo na cabeça. E pelo Espírito ele foi ao templo. Ele estava em algum local, não sabemos onde, se era em casa descansando, se era no mercado fazendo umas comprinhas, se era, sei lá, conversando com um amigo em algum local, não sei. Ele não estava no templo, mas ele recebeu aquele toque, o Espírito dizendo assim, vai para o templo agora. Mas por quê? Porque há pouquíssimo tempo, José e Maria tinham saído de casa para apresentar o bebê Jesus, para ele ser consagrado. Então diz, vai para o templo agora. Acho que ele ficou pensando assim, meu Deus, mas não tem um sacerdote lá? O que eu vou fazer lá? Deus não disse para ele o que era, só mandou ele ir. Ele sentiu pelo Espírito, irmãos, aquele impulso. Vai para o templo. Mas tem um outro lá atendendo, já está na escala dele, nem é a minha escala. Vai agora! Eu estou te mandando, vai para o templo. Mas ele não pensou duas vezes. Se ajeitou lá, pegou o que tinha que pegar, correu para o templo. E nisso, José e Maria estavam vindo para procederem conforme as orientações da lei. E aí diz aqui o versículo de número 28. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e diz, ao 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Eita glória! Escute, o Espírito Santo, olha a importância de tê-lo, de ser cheio dele. O Espírito Santo coloca você no lugar certo, no momento certo. Ele faz isso. Às vezes você sempre, ou de vez em sempre, você está no lugar errado, no momento errado. Mas quando você tem o óleo na cabeça, irmãos, e você é guiada por Ele, Ele te coloca no lugar certo, no momento certo. Não podia, escute, pelo amor de Deus, veja só como Deus trata aqueles que lhes são queridos. Preste atenção nisso. Veja como Deus trata aqueles que lhes são queridos. Preste atenção, tinha vários sacerdotes, escala no templo, tinha escala para eles. Por que Deus não deixou o cara que estava lá atender José e Maria? Por quê? Mas porque Deus deu uma promessa para Simeão. Sim, e por que Deus deu a promessa? Porque diferente dos outros sacerdotes, irmãos,
Simeão era aquele que amava a promessa da vinda do Messias. Não sei se todos os dias, mas eu imagino que vários dias Simeão colocava o joelho no chão, escute, e orava, e chorava, e dizia: Deus, como eu amo a tua palavra, como eu amo essa promessa. Ai, Senhor, como eu gostaria de ver o Messias. Aí você acha que Deus não olhou para tudo isso e disse: eu vou dar para ele essa bênção? Eu furo a fila, mas eu coloco ele para poder apresentar o meu filho em seus braços. Os outros sacerdotes iam lá para o templo, atendiam a escala e iam embora, irmão. Fazia as coisas direitinho dele, mas ia embora. Mas ele não, ele tinha um coração diferente. Existem sacerdotes e sacerdotes. Existem pastores e pastores. Existem obreiros e obreiros. Existem cristãos e cristãos. Às vezes o cargo, a nomenclatura é a mesma, mas o coração é diferente. Não é tu que está na escala que vai atender, não. É ele, porque tantos e tantos dias eu vi o coração dele quebrantado, amando a vinda do meu filho, a vinda do Messias, orando e chorando por isso e desejando isso. Vai ser dele. Eu furo a fila, mas eu atendo aquele que me é querido. Eu fico imaginando a cena. Vamos entrar na Bíblia, vamos? Preste atenção nisso. Eu fico imaginando a cena quando Simeão chega no templo, aí está lá um sacerdote. Tudo bom? Tudo bom. O que você vai fazer aqui, rapaz? Você não está em casa descansando? Simeão: rapaz, não sei. Você acredita que eu senti no espírito de vir para cá? Mas você não está na escala, rapaz. Sou eu que estou. Vai para casa descansar, cara. Ele mandou fazer. Eu vim para cá. Está acontecendo alguma coisa aqui? Não, está tudo bem. Estou aqui de boa. Beleza. Ok. Então tá bom, vamos ficar aqui. Ele mandou vir para cá. Daqui a pouco chega um casal com um bebê. Irmãos, quantas e quantas vezes Simeão já não fez aquilo? Pegar um bebê? Hã? Porque todo bebê do sexo masculino tinha que ser consagrado. Quantas e quantas vezes? De repente, várias vezes por dia, ele chegava, recebia o bebê. E com o bebê tinha que ser apresentada uma oferta. Viu? Dependendo da condição da família. Se fosse uma família pobre, que não tinha condições, Deus aceitava junto com aquele bebê a oferta mais simples, que eram 2 pombinhos. Pombinhos. Então, Maria e José trouxeram 2 pombinhos, a menor oferta, porque não tinham condições. Deus aceitou. Escute. Ele estava acostumado, mas de repente chega lá o casal. Imagina, o sacerdote que estava lá para atender. Quem tinha que atender o casal? Me ajuda, alô, perra, pelo amor de Deus. Era o sacerdote. De repente ele toma a dianteira. Pois não, não. Dá licença aqui, Deus está dizendo que é para me atender esse casal. Não sei por quê. Não sei se eu vim para cá, rapaz. Desculpa aí. Eu estou na escala. Desculpa aí. Deixa eu atender. Pode vir, casal, por favor. Qual o nome do senhor? José. Da senhora? Maria. E qual o nome do bebê? Jesus. O coração dele acelera. Sabe quando a Isabel estava grávida de João e Maria chegou lá e o bebê saltou? Lembra? Alô, terra? Lembra? Pronto. Quando ela falou Jesus, eu imagino que o coração bateu, acelerou. Eu imagino que o Simeão já com os olhos cheios de lágrimas, ele pega o menino nos braços. Ele se enche do Espírito Santo, igual Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ele se enche do Espírito Santo. E Deus aqui dentro, o rio que está aqui dentro dele, correndo, fala assim para ele, esse aí é aquele por quem você tanto orou. Esse aí é a consolação de Israel. Esse aí é o Messias que eu prometi ao meu povo. Esse aí é o Salvador do mundo. Eu te disse que você não morreria sem que os teus olhos vissem a minha salvação.
teus olhos não estão apenas vendo a minha salvação, você está segurando a minha salvação nos braços. Simeão levanta o menino, e olha a oração que ele faz. Quando você tem o Espírito Santo, ele te deixa satisfeito. Você pode repetir isso: quando eu tenho o Espírito Santo, ele me deixa satisfeito. Ele levanta o menino para o céu e diz assim: pode despedir em paz o teu servo. Ele está dizendo assim: ó Deus, pode me levar, eu estou completo, eu estou satisfeito. Pode despedir em paz o teu servo. Quem é o crente que faz a oração e diz assim: Deus, pode me levar, pode matar, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele te coloca no lugar certo, no momento certo. Ele não te deixa perdido, desorientado, irmãos. Ele coloca você diante da pessoa certa. Ele coloca você na fila certa. Ele coloca você no concurso certo. Ele coloca você no cliente certo. Ele coloca você no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Porque ele te guia, ele tem liberdade sobre a sua vida. Mas quando você não tem, você fica buscando um lugar para se encaixar, para se preencher. Você fica buscando uma coisa para ser feliz. Você fica buscando uma situação para te completar. Você acha que você vai ser completo se você tiver mais dinheiro, se você tiver isso, se você tiver aquilo. E nada disso preenche o que a gente realmente precisa ser preenchido. Não importava se ele não era a escala dele. Deus pegou, não é a escala dele, mas eu vou dar isso aqui para ele. É assim que eu trato aqueles que me são queridos. Aí Maria e José, ouvindo as palavras que ele estava falando sobre Jesus, diz aqui o 33. Ó. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Ficavam maravilhados. 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você entendeu aí o que Deus faz quando nos enche do Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Seja cheia dele, cheio. Não estava aqui não, mas vamos mostrar um bônus para você. Posso mostrar um bônus? Não? Está com vontade de ir embora? Posso mostrar um bônus para você? Deixa eu te mostrar um bônus. Simeão foi presenteado. É assim que Deus trata aqueles que lhe são queridos. Deus trata diferente. Pastor, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar Ele faz. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar, para tratar diferente, Ele faz. Olha o que diz o versículo seguinte, o bônus, 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade. Tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva. De quantos anos, pessoal? Quase 84 anos. Ela tinha quantos anos? Ela tinha quantos anos? A matemática está aqui, meu amor. 83. Quase 84. Você tem quase quantos anos, você? Quer dizer não, né? Tá bom, fica tranquilo. Ela tinha 83 anos. E ela estava ali. É o que diz o versículo 37. Era viúva de quase 84 anos de idade. E não se afastava do templo. Uma senhora de quase 84. Não se afastava. Servindo a Deus em jejuns e orações dia e noite. Ao 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. E falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olhe para cá para a gente encerrar. Está lá Simeão apresentando Jesus. Só maravilha. Se tivesse batismo no Espírito Santo naquela época, Simeão estava falando em línguas estranhas. Escute. Quem estava lá, aquela senhora de 83 anos de idade, se afastava do templo, jejum, oração, vida consagrada, óleo na cabeça. Deus pega, vou dar um presente também para ela. Irmã, ela chega na hora
que o menino está lá, ó. Não precisou Simeão dizer para ela assim: ei, esse aqui, ó, é o Isaías 9,6. Esse aqui é aquele lá de Gênesis que Deus disse que ia levantar um para pisar a cabeça do diabo. É esse, não precisou lhe dizer isso. Na hora que ela chegou e viu o coração dela, ela era profetisa. Ela tinha óleo na cabeça. Deus mostrou para ela, irmãos. E a Bíblia diz que ela olhava para aquilo ali e louvava. Os olhos dela estavam de primeira mão contemplando o Messias sendo apresentado para Deus. E a Bíblia diz que ela falava dele. Ela foi evangelizar. A mulher foi evangelizar, 83 anos de idade. Ela foi falar para todos que a redenção de Israel já tinha chegado. Olha como Deus trata aqueles que lhes são queridos, aqueles que buscam o Espírito Santo, aqueles que querem realmente um relacionamento. Irmãos, com que você quer um relacionamento? Com os teus sonhos? Você quer um relacionamento com os teus projetos, com o teu eu, com o teu ego? Ou você quer um relacionamento com o Espírito Santo? Deus trata de modo diferente aqueles que lhes são queridos. O Espírito Santo te coloca no lugar certo, no momento certo. Não importa se tem alguém na tua frente, não importa se tem alguém melhor do que você, não importa se tem alguém mais preparado do que você, não importa se tem alguém com mais tempo que você, não importa se você se acha incapaz ou coisa do tipo. Quando você é guiado, cheio do Espírito Santo, Ele te coloca no lugar certo, no momento certo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. É isso que Ele faz. Fica de pé e vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.